As luzes do posto de gasolina piscavam fracamente sob um céu que lentamente mergulhava na escuridão. Vivian Cole permaneceu imóvel, observando as luzes traseiras do carro do marido ficarem cada vez menores, até desaparecerem no final de um trecho solitário da rodovia nos subúrbios de Nova Jersey. 3 mochilas velhas e surradas estavam espalhadas sobre o concreto rachado. Seus 3 filhos se agarravam a ela, com os rostos jovens encharcados de lágrimas. O mais novo, Noah, com apenas 4 anos, agarrou-se à sua perna e fez a pergunta que partiu o coração de Vivian. Mamã, por que é que o papá levou todo o nosso dinheiro e depois se foi embora? Derek Mitchell conduziu durante 3 horas desde Brooklyn. Parou neste posto de gasolina deserto, saiu do carro, arrancou a carteira das mãos de Vivian, esvaziou-a até a última nota e atirou-a de volta para ela. $23. Foi tudo o que ele deixou para trás. Eu devo $200.000 a eles, disse Derek. Sua voz era fria, como se ele nunca tivesse amado a mulher que estava diante dele. Você e as crianças não passam de um peso morto. Dê um jeito nisso. Então ele arrancou o celular de Vivian e o jogou com força contra o concreto. A tela se estilhaçou. Sua única conexão com o mundo exterior se quebrou em pedaços. Derek voltou para o carro e foi embora sem olhar para trás nenhuma vez. Sem dinheiro, sem telefone, sem plano, sem ninguém para ligar. Apenas uma mãe de 28 anos e 3 crianças pequenas tremendo de medo, abandonadas no meio do nada. Enquanto o frio de novembro penetrava lentamente em seus ossos, a mulher que trabalhava na estação acabara de lhes dizer que o local fecharia em 30 minutos. Depois disso, Vivian e as crianças ficariam completamente sozinhas no escuro, em um frio forte o suficiente para cortar a pele e os músculos. Sem ter para onde ir, as mãos de Vivian tremiam enquanto ela tentava se controlar na frente de Ethan, de 8 anos, e Sophie, de 6. Mas por dentro, o pânico tomava conta dela. Ela tinha os 23 na carteira, um telefone que não passava de vidro quebrado e 3 crianças olhando para ela com confiança absoluta, esperando que a mãe dissesse que tudo ficaria bem. Ethan tirou sua jaqueta fina e a colocou sobre Noah, que tremia incontrolavelmente. O menino tentava parecer corajoso, mas seus olhos estavam vermelhos por conter as lágrimas. Mãe, o papai vai voltar? Perguntou Sophie com a voz trêmula. Vivian queria mentir, só para poupar a filha da dor. Mas ela havia prometido a si mesma que nunca mentiria para eles. Não, querida, o papai não vai voltar. Aquilo era o abismo. Aquele era o momento em que tudo desabou completamente. Mas antes de continuarmos essa história, quero perguntar uma coisa a vocês. Você já se sentiu completamente abandonado, como se não tivesse mais ninguém em quem se apoiar? Você já se perguntou se milagres são reais? Se esta história tocar seu coração, comente abaixo sobre uma ocasião em que alguém lhe mostrou uma gentileza inesperada. Sua história pode inspirar outra pessoa que está desesperada por esperança. Agora, vamos continuar. Por volta das 23 horas, quando Vivian estava quase exausta de frio e preocupação, o som de motores chegou de longe. Não era um único veículo. 3 SUVs pretos brilhantes entraram no posto de gasolina, alinhando-se como uma escolta. Os faróis varriam a escuridão com um brilho branco intenso. As portas se abriram. Homens em ternos pretos saíram, com uma postura fria e uma presença perigosa. Vivian puxou seus filhos para perto, com o coração batendo forte. Ela já tinha ouvido muitas histórias sobre gangues, traficantes e criminosos que atacavam mulheres e crianças sem ter para onde ir. Ela apertou a mão de Ethan com mais força, protegendo Sophie e Noah atrás dela. Então a porta do SUV do meio se abriu. Um homem saiu. Ele era alto, tinha cabelos pretos penteados para trás e um rosto bem definido, com um queixo duro e marcado. Um longo casaco de lã preto cobria um terno cinza-carvão perfeitamente ajustado. Mas o que chamou a atenção de Vivian primeiro foram os olhos dele, cinza-aço gelados, transmitindo um tipo de poder e perigo que não podia ser confundido. Tudo nele gritava 2 palavras: poder absoluto. Ele olhou para a estação, agora fechada, e franziu ligeiramente a testa. Então seu olhar se fixou em Vivian e nas 3 crianças amontoadas sob o toldo. Um dos homens de terno começou a se aproximar deles, mas o homem levantou a mão, sinalizando para que ele parasse. Ele se aproximou sozinho, lentamente, mantendo distância para não assustá-la. O que você está fazendo aqui? Perguntou ele com voz baixa e fria. Vivian engoliu em seco com a voz trêmula. Por favor, senhor, não machuque meus filhos. Você pode levar o que quiser, mas por favor, não toque nas crianças. A testa do homem franziu. Seus olhos se moveram sobre as 3 crianças, tremendo de frio e medo. Noah começou a tossir.
uma tosse forte e chiada de uma criança com asma atingida pelo frio. Eu não machuco mulheres ou crianças, disse ele lentamente, sua voz ainda fria, mas não mais cortante. Há quanto tempo você está aqui? Desde por volta das 18 horas, algo mudou em seus olhos cinzentos. Ele olhou para o velho suéter vermelho que Vivian estava usando, vermelho como a cor que sua mãe costumava usar. Então olhou novamente para as 3 crianças agarradas a ela. Marco, disse ele, e de repente sua voz carregava uma autoridade que não podia ser contestada. Chame um médico para o hotel. A pequena precisa ser examinada. Vivian balançou a cabeça em pânico. Não tenho dinheiro. Não perguntei se você tem dinheiro. O homem interrompeu, seus olhos fixos nos dela. Eu disse, entre no carro. E esse foi o momento decisivo. Aceitar a ajuda de um homem que era claramente perigoso. Ou recusar por medo e deixar seus filhos suportarem o frio, a fome e a doença durante a noite interminável. Vivian olhou para Noah, tossindo até engasgar. Ela olhou para Sophie, chorando sem som. Ela olhou para Ethan, tentando ser corajoso, mesmo tendo apenas 8 anos. Ela se lembrou da promessa que fizera a si mesma. Seus filhos vinham em primeiro lugar, mesmo que isso lhe custasse tudo. Tudo bem, disse ela com a voz embargada. Nós vamos, por favor, mantenha meus filhos em segurança. O homem acenou com a cabeça, breve e firme, um gesto que parecia um voto. Seu nome era Vincent Russo, o chefe da máfia mais poderoso de todo o Nordeste. O homem que todo o submundo temia. E a partir daquele momento, a vida de Vivian Cole nunca mais seria a mesma. Se você quiser saber o que acontece a seguir, clique em curtir você vai chegar de curtir para apoiar este vídeo. Compartilhe esta história com qualquer pessoa que precise de um pouco de inspiração. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder a próxima história emocionante. Vivian colocou Noah no veículo enquanto Ethan segurava a mão de Sophie com tanta força que parecia ter medo de soltá-la. E os dois seguiram a mãe com rostos tensos. Dentro do SUV, estava muito mais quente do que o frio cortante lá fora, mas o ar parecia pesado de uma maneira diferente. Bancos de couro preto brilhante, o cheiro de um carro novo misturado com colônia cara e um silêncio assustador dos homens ao redor deles. Vincent sentou-se à sua frente, seus olhos cinza-aço voltados para a janela, como se sua mente estivesse fixa em algo distante. Ao lado dele, o homem chamado Marco sentou-se com um rosto impassível, seu olhar deslizando para Vivian e as crianças de vez em quando, sua suspeita completamente indisfarçável. Chefe, disse Marco finalmente, sua voz baixa e cautelosa. Não sabemos nada sobre ela. Vincent nem mesmo virou a cabeça. Eu sei o suficiente. Marco ficou em silêncio, mas a maneira como olhou para Vivian deixou claro que não concordava. Vivian sentiu aquela desconfiança pressionando-a, mas não tinha energia para se importar. A tosse de Noah estava piorando. Ataques profundos ecoavam no silêncio do carro, seu pequeno peito subindo e descendo com um esforço doloroso. Ela segurou o filho com mais força, uma mão esfregando suas costas, tentando ajudá-lo a respirar. Sophie se aproximou da mãe, seus grandes olhos examinando o interior do carro com uma mistura de medo e curiosidade. Ela se inclinou e sussurrou. Mãe, aquele homem é mau? Vivian não sabia como responder. Ela apenas apertou a mão da filha e murmurou. Você está segura. Vou mantê-la segura. Do outro lado, Ethan estava sentado rigidamente ereto, as mãos cerradas em punhos sobre as coxas. O menino de 8 anos tentava parecer corajoso, mas Vivian o via tremer levemente cada vez que os olhos de Marco passavam por eles. Mesmo com medo, Ethan ainda se posicionava como um escudo, como se seu pequeno corpo pudesse de alguma forma proteger sua mãe, seu irmão e sua irmã. O comboio cortava a noite, as luzes da rua deslizando pelas janelas em traços borrados e fantasmagóricos. Vivian não sabia para onde estavam indo e não ousava perguntar. Ela só sabia que qualquer lugar era melhor do que aquele posto de gasolina abandonado no meio de uma noite gelada de inverno. Noah tossiu novamente, com mais força desta vez. A crise se prolongou até parecer que ele mal conseguia respirar. Vivian entrou em pânico, dando tapinhas nas costas dele, com a voz trêmula. Querido, respire. Respire. Acalme-se. Ok, desacelere. Vincent se virou. Seus olhos cinzentos fixaram-se em Noah, lutando para respirar. Então ele pegou o telefone, falou e desligou. Últimas palavras. O médico estará lá assim que chegarmos. Tenha um aparelho respiratório de reserva pronto. Vivian olhou para ele e algo estranho surgiu em seu peito. Algo que ela não sabia nomear. Medo,
gratidão, confusão, tudo isso misturado. Cerca de 20 minutos depois, a comitiva parou em frente a um arranha-céu iluminado contra a escuridão da madrugada. Um hotel 5 estrelas, do tipo que Vivian só tinha visto na televisão ou em revistas sofisticadas. A fachada de vidro refletia as luzes da cidade. A porta giratória brilhava com ouro, e funcionários uniformizados já estavam esperando, como se soubessem o momento em que esse grupo chegaria. Vincent saiu primeiro, depois se virou e abriu a porta para Vivian e as crianças. Um pequeno gesto, mas que a surpreendeu. Ela carregava Noah, que respirava com dificuldade, enquanto Ethan e Sophie ficavam bem ao seu lado, e eles entraram no saguão sob lustres que brilhavam como 1000 estrelas. Todos dentro do hotel abaixaram a cabeça quando Vincent passou. Ninguém fez perguntas. Ninguém olhou para a mulher exausta e as 3 crianças desgrenhadas ao lado do homem poderoso. Simplesmente ficaram em silêncio e saíram do caminho. Sophie inclinou a cabeça para trás para olhar para o teto alto. Seus olhos se arregalaram. Mãe, isso é um palácio? Vivian sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Apenas algumas horas atrás, ela acreditava que seus filhos iriam dormir ao ar livre, no frio. Agora estavam num lugar tão luxuoso que ela não conseguia acreditar no que estava vendo. Vincent levou-os até um elevador privado e apertou o botão do último andar. Quando a porta se fechou, ele olhou para Vivian e falou, com a voz ainda fria, mas não tão severa como antes. O médico chegará em breve. Você e seus filhos ficarão aqui esta noite. Seguros, Vivian acenou com a cabeça, com a garganta apertada. Ela queria dizer obrigada, mas as palavras não saíam. Em vez disso, ela abraçou Noah com mais força e rezou silenciosamente para que entrar naquele carro naquela noite não tivesse sido um erro. As portas do elevador se abriram e Vivian entrou em uma sala que nunca imaginou que pisaria. A suíte se estendia diante dela como um sonho, com tetos altos, lustres de cristal, lançando um brilho quente e enormes janelas de vidro, revelando a cidade brilhando abaixo à noite. Um tapete espesso suavizava o piso. Um sofá de veludo azul marinho escuro ficava em frente a uma lareira crepitante, e 2 portas levavam a 2 quartos separados. Sophie exclamou, Mãe, esta é a casa de uma princesa. Ethan permaneceu em silêncio enquanto olhava ao redor, o rosto ainda tenso, mas incapaz de esconder seu espanto. Noah, aconchegado nos braços de Vivian, ainda respirava com dificuldade, os olhos opacos de exaustão. Menos de 5 minutos depois, a porta se abriu e um homem de meia-idade, vestindo um jaleco branco, entrou carregando uma bolsa de couro preta. Ele inclinou a cabeça para Vincent e, em seguida, dirigiu-se rapidamente a Vivian. Sou Dr. Moretti. Deixe-me examinar a criança. Vivian sentou Noah no sofá, com a preocupação sufocando seu peito. O Dr. Moretti o examinou cuidadosamente, auscultou seus pulmões, verificou seus batimentos cardíacos e perguntou a Vivian sobre o histórico de asma de Noah. Ele trabalhou rapidamente, mas com cuidado, e após cerca de 10 minutos, endireitou-se com uma expressão tranquilizadora. Ele está tendo uma crise aguda de asma por ter ficado exposto ao ar frio por muito tempo. Vou prescrever um inalador e um medicamento oral. Ele precisa tomá-lo hoje à noite e continuar por uma semana. Ele se virou para Vincent. Vou deixar a receita e instruções detalhadas. Vincent assentiu. Obrigado. O medicamento será trazido em 30 minutos. O Dr. Moretti saiu e quase imediatamente alguém bateu à porta. Um funcionário do hotel trouxe um carrinho de comida e o aroma encheu o quarto. Sopa de galinha fumegante, pão torrado crocante, macarrão com molho de tomate e 3 copos de leite morno para as crianças. Sophie e Ethan olharam para a comida com olhos brilhantes, engolindo em seco, sem ousar tocar em nada até que Vivian acenasse com a cabeça, dando permissão. Comeram em silêncio, mas era o silêncio de crianças que estavam com fome há muito tempo, concentradas em cada mordida. Sophie sorvia sua sopa. Ethan tentava comer devagar, mas não conseguia esconder o quanto estava desesperado por comida. E Noah, mesmo exausto, terminou o leite morno que Vivian lhe deu. Vivian mal conseguia comer. Sua garganta apertou ao observar seus filhos. Ainda naquela manhã, eles estavam em seu apartamento apertado e surrado no Brooklyn, e agora estavam sentados em uma suíte que custava mais do que toda a sua renda anual. O mundo havia mudado muito rápido, muito violentamente, e Vivian não sabia o que deveria sentir. Quando as crianças terminaram, ela as levou para o quarto. Todos os 3 subiram na cama king size com lençóis brancos imaculados, suas pálpebras caindo quase instantaneamente. Sophie segurou a mão de Ethan com força.
Noah se aconchegou ao lado da mãe e, em poucos minutos, os três estavam dormindo. Vivian levantou-se silenciosamente, voltou para a sala e foi direto para o banheiro. Ela fechou a porta, encostou as costas na parede de mármore gelada e começou a soluçar. Lágrimas jorravam sem controle, soluços sufocados ecoando no pequeno espaço. Ela chorava de medo, de exaustão, de humilhação e de gratidão. Todas as emoções que ela vinha reprimindo há horas explodiram de uma vez, impossíveis de conter. Ela não sabia por quanto tempo chorou, talvez 5 minutos, talvez 10. Quando Vivian jogou água no rosto e saiu, ela se assustou ao ver Vincent ainda ali, parado perto da janela, olhando para a cidade. Ele se virou ao ouvir o som dela, seus olhos cinzentos deslizando sobre o rosto inchado dela, mas não mencionou nada. Em vez disso, ele se aproximou e estendeu um celular novo, o modelo mais recente de smartphone, ainda lacrado na caixa. Meu número já está salvo nele, disse ele com voz baixa e calma. Se precisar de alguma coisa, me ligue. Vivian olhou para o celular, depois para ele, com a mente girando. Por que você está fazendo tudo isso? Você nem sabe quem somos. Vincent ficou em silêncio por um longo momento. Seus olhos cinza-aço mantiveram o contato com os dela. E naquele instante, Vivian vislumbrou algo enterrado sob a aparência fria. Dor, solidão ou talvez a lembrança de algo que ele havia perdido há muito tempo. Porque ninguém merece ser abandonado no frio assim, disse ele lentamente, especialmente crianças. Então ele se virou e caminhou em direção à porta. Antes de sair, ele parou e acrescentou sem olhar para trás. Descanse um pouco. Voltarei amanhã de manhã. A porta se fechou e Vivian ficou sozinha na suíte luxuosa, com um novo telefone na mão, e as lágrimas voltaram a brotar. Mas, dessa vez, nessas lágrimas, havia um fio de esperança, frágil como a chama de uma vela ao vento, mas ainda assim acesa. Os primeiros raios de sol penetraram pelas cortinas pesadas e acordaram Vivian de um sono curto, mas que ainda assim foi o mais profundo que ela teve em meses. Ela abriu os olhos e precisou de alguns segundos para lembrar onde estava. A suíte luxuosa, a cama macia e seus 3 filhos ainda dormindo profundamente ao seu lado. Não era um sonho, era tudo real. Noah parecia muito melhor depois do remédio da noite anterior. Sua respiração estava estável agora, sem aquele som assustador do dia anterior. Sophie estava enrolada como um gatinho e Ethan estava deitado de costas com uma mão ainda apoiada na barriga da irmã, como se estivesse protegendo-a mesmo durante o sono. Vivian saiu da cama e foi para a sala de estar. Seu coração quase parou quando viu Vincent já sentado no sofá. Ele tinha uma xícara de café na mão, como se estivesse ali há muito tempo. Marco estava sentado ao lado dele, ainda com a mesma expressão fria e os olhos atentos. Você acordou? Disse Vincent, colocando o café na mesa ao se levantar. Como estão as crianças? Melhor, Noah dormiu bem, respondeu Vivian, com a voz ainda um pouco rouca por ter acordado. Ela não sabia como se comportar perto desse homem, aquele que o salvara, mas que ainda a assustava. Vincent acenou com a cabeça e fez um gesto para que ela se sentasse. Um funcionário do hotel entrou com um carrinho cheio de café da manhã, arrumou tudo na mesa e saiu silenciosamente. Panquecas, ovos fritos, salsichas, frutas frescas e suco de laranja espremido, o suficiente para alimentar toda a família até ficarem satisfeitos. Tenho uma proposta para você, disse Vincent, indo direto ao ponto, sem suavizar uma única palavra. Tenho uma pequena casa em Hoboken, com 3 quartos, perto de uma boa escola. Você e seus filhos podem ficar lá. Vivian abriu a boca para responder, mas Vincent continuou falando. Também sou dono de um restaurante italiano chamado Lustella. Você pode trabalhar lá, começando como garçonete. O salário é suficiente para viver. Há plano de saúde e horário flexível. Então você pode levar seus filhos para a escola e buscá-los. As crianças serão matriculadas na escola pública perto da casa. Vivian ficou completamente imóvel. Incapaz de encontrar sua voz, ela olhou para o homem à sua frente, tentando entender por que ele estava fazendo tudo isso. E então as peças começaram a se encaixar em sua mente. A frota de carros pretos brilhantes. Os homens de terno com armas escondidas sob os paletós. A maneira como todos abaixavam a cabeça quando Vincent passava. A maneira como Marco o chamava de chefe. Eu sei quem você é, disse Vivian, mais calma do que esperava que sua própria voz estivesse. Eu não sou burra. Eu vi como aqueles homens olhavam para você. Eu vi a arma sob o terno deles. Sua máfia. Marco se inclinou ligeiramente para a frente, mas Vincent levantou a mão, sinalizando para que ele ficasse onde estava. Os olhos cinzentos de Vincent fitavam Vivian com algo que parecia respeito.
Preste atenção, disse ele sem negar. Sim, não sou um homem bom segundo a definição do mundo. Faço coisas que a lei não permite. Tenho inimigos e sangue nas mãos. Um arrepio percorreu a espinha de Vivian, mas ela não quebrou o contato visual. Mas eu tenho princípios, continuou Vincent, com voz baixa e segura. Meu primeiro princípio, o mais importante, é que eu nunca faço mal a mulheres e crianças. Nunca. Essa é uma linha que eu não cruzo, não importa o que aconteça. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade que acordava lá embaixo. Minha mãe já foi uma mulher abandonada, disse ele baixando a voz. Ela criou a mim e a minha irmã sozinha nas favelas, trabalhando em 3 empregos por dia para que não passássemos fome. Jurei que se algum dia tivesse poder, nunca deixaria mulheres e crianças sofrerem o que minha mãe sofreu. Ele se virou para Vivian. Você pode recusar minha oferta. Vou lhe dar dinheiro e deixá-la ir. Mas para onde você irá? De volta para o marido que a deixou no frio à noite. De volta para um apartamento do qual aquele homem certamente já fugiu por causa de suas dívidas. Vivian baixou o olhar. Ele estava certo. Ela não tinha para onde ir. Ninguém com quem contar. Não estou pedindo que confie em mim, disse Vincent. Só estou pedindo que me dê a chance de provar isso. Essa ajuda não tem compromisso. Você pode ir embora quando quiser. A porta do quarto se abriu e as 3 crianças saíram, com os olhos ainda pesados de sono. Sophie viu o café da manhã e se animou. Panquecas. Vivian olhou para os filhos, depois voltou a olhar para Vincent. Naqueles olhos frios e cinzentos, ela não viu mentiras. Viu um homem perigoso. Sim, mas também um homem tentando fazer a coisa certa à sua maneira. Dê-me tempo para pensar, disse ela. Vincent assentiu. Você tem o dia todo hoje. Vivian sentou-se à mesa com seus filhos, mas não comeu. Ela apenas observava os 3, absortos no café da manhã, disposto à sua frente. Sophie cortou um pedacinho de panqueca, mergulhou-o no xarope e levou-o à boca, seus olhos brilhando como se tivesse acabado de provar a melhor coisa do mundo. Ethan tentava comer devagar, mas ainda assim não conseguia esconder a fome em seu rosto sempre que olhava para o prato de salsichas que ainda estava cheio. Noah, embora ainda estivesse um pouco cansado, conseguia segurar a colher sozinho e comer pedaços de ovo frito, com as bochechas visivelmente mais rosadas do que na noite anterior. Mãe, Sophie olhou para Vivian, com xarope ainda grudado na boca. Este é o melhor café da manhã que já comi. Aquela frase inocente atingiu diretamente o coração de Vivian. Ela se lembrou das manhãs em seu antigo apartamento, quando tinha que dividir um único pacote de macarrão instantâneo entre 3 crianças porque Derrick tinha levado até o último centavo para jogar. Ela se lembrou das noites em que seus filhos estavam com fome, chorando, e tudo o que ela podia fazer era abraçá-los, porque não podia resolver a situação. Ela se lembrou da maneira como Derrick olhava para eles com repulsa fria, chamando-os de fardo. E agora, um estranho, um chefe da máfia que ela conhecera há menos de um dia, estava dando aos seus filhos exatamente o que o próprio pai deles nunca lhes dera. Vivian olhou para Vincent. Ele estava parado perto da janela, falando ao telefone em italiano, com voz baixa e autoritária. Marco estava sentado no canto, ainda com aquela expressão cautelosa de sempre. Aquele era o submundo, um mundo de violência e perigo. Vivian sabia disso, mas quando olhou para seus filhos, para o sorriso de Sophie, para Ethan cortando pedaços de linguiça para Noah, ela soube qual seria sua resposta. Ela não tinha escolha. Ou talvez tivesse uma escolha e estivesse escolhendo seus filhos. Quando Vincent encerrou a ligação e se virou, Vivian já estava de pé, esperando. Aceito sua oferta, disse ela, com voz clara e definitiva. A casa, o emprego, a escola para meus filhos. Aceito tudo. Vincent assentiu, com o rosto impassível, como se já soubesse que essa seria a resposta. Mas tenho uma condição, continuou Vivian, levantando o queixo e olhando diretamente nos olhos dele. Isso não é caridade. Vou pagar cada centavo. O aluguel, o hotel, o médico, tudo. Pode levar 1 ano, 2 anos ou 10, mas vou pagar. Não quero ficar devendo nada a você. A sala ficou em silêncio. Marco ergueu as sobrancelhas, claramente surpreso com a franqueza dela. Mas foi a reação de Vincent que realmente pegou Vivian de surpresa. Ele sorriu. Foi o primeiro sorriso que Vivian viu naquele rosto frio. Não foi um sorriso largo, apenas um leve levantamento dos cantos da boca. Mas suavizou as linhas marcantes do rosto e tirou um pouco do gelo dos olhos cinzentos. Você tem orgulho, disse Vincent, e havia um traço de calor em sua voz que Vivian nunca tinha ouvido antes. Eu respeito isso. Ele deu um passo à frente. Tudo bem.
Se você quer pagar a dívida, eu deixarei você pagá-la, mas não se apresse. Você trabalha duro, cuida bem dos seus filhos. Isso é o suficiente. Vivian assentiu, sentindo como se um peso do tamanho do mundo tivesse acabado de sair de seus ombros. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava. Não sabia o quão perigoso era o mundo em que estava entrando. Mas pelo menos seus filhos teriam um teto, comida e escola. Era tudo o que importava. Sophie correu e abraçou as pernas de Vivian. Mamãe, vamos ter uma casa nova? Vivian se abaixou e abraçou a filha, com lágrimas nos olhos. Sim, querida. Vamos ter uma casa nova. Naquela tarde, um SUV preto levou Vivian e seus filhos para Hoboken. Quando o veículo parou em frente à casa, Vivian teve que olhar 2 vezes, depois olhar novamente só para ter certeza de que não havia algum engano. Era uma casa pequena e charmosa, com uma fachada azul clara, janelas com guarnições brancas e floreiras penduradas do lado de fora, e uma cerca baixa de madeira cercando um gramado bem cuidado de grama verde brilhante. Parecia as casas que Vivian tinha visto nos filmes americanos, o tipo de casa em que ela nunca ousou sonhar que poderia morar. Sophie foi a primeira a sair do carro. Ela correu em círculos pelo quintal, tocando todas as flores que conseguia alcançar, com a voz cheia de entusiasmo. Mãe, tem um balanço! Tem um balanço, mãe! Ethan saiu do carro mais devagar, mas seus olhos brilharam quando avistou a grande árvore no canto do quintal. Seus galhos eram grossos e frondosos, como um convite para as crianças subirem. Noah segurava a mão de Vivian, ainda fraca por estar doente, mas subindo na ponta dos pés para poder ver melhor. Por dentro, era ainda mais bonito do que por fora. Pisos de madeira brilhantes, uma sala espaçosa com um sofá novo, uma cozinha moderna com uma geladeira cheia de comida. E o que mais comoveu Vivian foi o que ela encontrou no andar de cima. 3 quartos, 3, um para cada criança. Eu fico com este quarto, mamãe? Sophie perguntou, parada no meio de um quarto pintado em um rosa pálido suave, com uma pequena cama vestida com lençóis de princesa, uma estante e uma mesa perto da janela. Ela girou em círculo com os braços abertos, como se quisesse abraçar o quarto inteiro. É meu, só meu, mamãe. Vivian assentiu, com a garganta apertada. No antigo apartamento, as 3 crianças dormiam juntas em um colchão gasto enfiado em um canto da sala de estar. Elas nunca tiveram um espaço próprio, nunca tiveram um lugar para guardar brinquedos, nunca tiveram uma parede para desenhar. E agora cada uma delas tinha um quarto completo, aconchegante e seguro. O quarto de Ethan era pintado de azul, com prateleiras para livros e uma mesa maior. O menino de 8 anos ficou ali em silêncio por um longo momento, depois se virou para a mãe e perguntou com uma voz tão baixa que parecia ter medo da resposta. Mãe, nós realmente podemos ficar aqui? Ninguém vai nos obrigar a sair, certo? Vivian se ajoelhou até ficar na altura dos olhos do filho. Ninguém vai nos obrigar a sair, querido. Esta é a nossa casa. A primeira semana passou como um sonho. Vivian matriculou as crianças na escola pública a apenas 2 quarteirões de distância. Ethan entrou na 3ª série. Sophie começou a 1ª série e Noah começou a pré-escola. Todas as manhãs, Vivian levava os 3 para a escola, observando-os correrem pelo portão com suas mochilas novas nos ombros, e ela tinha que conter as lágrimas de tanta felicidade. E Vivian começou a trabalhar no L'Estella, um restaurante italiano sofisticado no centro da cidade. Em seu primeiro dia, ela estava tão nervosa que suas mãos tremiam enquanto equilibrava a bandeja de serviço. Mas a senhora Torres, gerente do restaurante, rapidamente afastou seu medo. A senhora Torres era uma mulher de cerca de 55 anos, corpulenta, com cabelos grisalhos presos em um coque e olhos perspicazes, mas calorosos. Ela trabalhava no L'Estella há mais de 20 anos e conhecia cada canto do lugar. Não se preocupe, disse ela a Vivian com voz firme. Todo mundo começa do zero. Seu trabalho é aprender e o meu é ensinar você. Vamos nos sair bem. Sob a orientação da Sra. Norris, Vivian aprendeu a carregar pratos com confiança, memorizou o cardápio e aprendeu a lidar com clientes exigentes. O trabalho era duro, mas Vivian não reclamava. Todos os dias ela chegava cedo e saía tarde, determinada a provar que merecia essa chance. No início, seus colegas de trabalho ficaram curiosos sobre ela, a mulher misteriosa que o próprio chefe havia trazido. Mas quando viram como Vivian era trabalhadora e humilde, aos poucos a aceitaram como parte da família L'Estella. Todas as noites, quando voltava para a casinha em Hoboken e via a luz aconchegante brilhando pelas janelas e ouvia as risadas dos filhos, Vivian sentia como se tivesse ganhado uma segunda vida. Uma nova vida estava começando. E mesmo sem saber o que o futuro lhe reservava,
Ela estava determinada a agarrar essa chance com as duas mãos. Um mês se passou desde que se mudaram para a nova casa. Sophie e Noah se adaptaram rapidamente à nova vida. Sophie fez amizade com uma menina da vizinhança chamada Emily, e as duas brincavam no balanço do quintal quase todas as tardes. Noah adorava a pré-escola e voltava para casa todos os dias com desenhos rabiscados e histórias sem começo nem fim, todas sobre as crianças da sua turma. Sua asma também estava bem controlada, graças à medicação e ao ar puro daquele bairro tranquilo. Mas Ethan era diferente. O menino de 8 anos ainda ia à escola todos os dias, ainda fazia o dever de casa, ainda ajudava a mãe a cuidar do irmão e da irmã. Mas Vivian percebia que algo estava errado. Ethan se assustava facilmente com barulhos altos. Ele nunca adormecia antes de Vivian chegar em casa. Embora Vivian tivesse pedido à senhora Torres para que ela saísse mais cedo do trabalho, toda vez que um carro parava em frente à casa, Ethan corria para a janela como se estivesse vigiando alguma coisa. A professora da turma de Ethan ligou para Vivian após a terceira semana de aula. Ela disse que Ethan era um aluno forte, mas parecia incomumente retraído e ansioso. Durante o recreio, ele frequentemente sentava-se sozinho em vez de brincar com as outras crianças. E uma vez, quando outro menino acidentalmente bateu a porta da sala de aula, Ethan se jogou no chão como se estivesse tentando se esconder de algo. Vivian sabia o motivo. Ela sabia melhor do que ninguém. Durante 8 anos, Ethan viu coisas que uma criança nunca deveria ver. Ele viu Derrick bater em sua mãe. Ele ouviu gritos no meio da noite. Mais de uma vez, ele se colocou entre seu irmãozinho, sua irmãzinha e seu pai, quando Derrick chegava em casa bêbado e furioso. Ethan aprendeu a reconhecer o perigo. Ele aprendeu a se esconder. Ele aprendeu a ficar em silêncio para não deixar seu pai ainda mais furioso. Essas lições ficaram gravadas profundamente em sua mente. E agora, mesmo estando seguro, ele não conseguia escapar delas. Uma noite, depois que Sophie e Noah adormeceram, Vivian estava sentada na sala de estar, revisando as contas quando Ethan desceu as escadas. Ele estava vestindo um pijama azul, segurando seu travesseiro nos braços, com os olhos ainda bem abertos, apesar de já ser tarde. "Você não consegue dormir, querido?" perguntou Vivian, dando um tapinha no espaço vazio ao lado dela no sofá. Ethan sentou-se e ficou em silêncio por um longo tempo. Então perguntou com uma voz tão baixa que parecia ter medo que alguém pudesse ouvir. "Mãe, o tio Vincent vai bater em você como o papai batia?" Parecia que alguém apertava o coração de Vivian, até ela não conseguir respirar. Ela se virou para o filho e viu seus olhos cheios de preocupação e medo. Os olhos de uma criança que havia testemunhado muita violência. "Não, querido", disse ela, puxando Ethan para seus braços e abraçando-o com força. "O tio Vincent não vai me bater. Ele é apenas alguém que está nos ajudando. Mas o papai também era legal com você", sussurrou Ethan, com a voz trêmula. "No começo, ele era gentil. E então ele bateu em você. Estou com medo. O tio Vincent vai fazer a mesma coisa." Lágrimas escorreram dos olhos de Vivian. Ela abraçou o filho ainda mais forte, sentindo seu pequeno corpo tremer contra o seu. "Eu prometo", disse ela com a voz embargada, mas firme. "Ninguém nunca mais vai bater em mim. Ninguém jamais vai bater em você novamente. Eu nunca vou deixar isso acontecer. Nós deixamos seu pai e não vamos voltar para aquela vida. Você está me ouvindo?" Ethan assentiu, pressionando o rosto contra o peito da mãe. Ele chorou pela primeira vez desde a noite no posto de gasolina. As lágrimas que ele vinha segurando por tanto tempo finalmente jorraram. Vivian ficou sentada ali, segurando o filho até ele adormecer no sofá. Ela olhou para o rosto inocente de Ethan dormindo e jurou para si mesma que faria o que fosse necessário para curar as feridas dentro do coração dele. Não importava quanto tempo levasse, não importava o custo, seus filhos mereciam felicidade e ela lutaria para lhes dar isso. 2 meses depois de começar a trabalhar no Lela, Vivian percebeu algo estranho. Vincent Russo, o poderoso chefe da máfia que todo o submundo temia, vinha ao restaurante com muito mais frequência do que ela esperava. Ele sempre se sentava no mesmo lugar, a mesa escura no canto perto da janela de frente para a rua, de onde podia observar toda a sala de jantar sem chamar atenção. Marco e alguns de seus homens estavam sempre com ele, mas eles se sentavam em uma mesa separada, perto o suficiente para protegê-lo, mas longe o suficiente para deixar Vincent com seu próprio espaço. Toda vez que Vincent entrava, Vivian podia sentir seus olhos sobre ela. Não era o tipo de olhar que a criticava ou julgava, mas algo mais difícil de definir, como se ele estivesse observando para ver se ela estava bem. No início, isso a deixava desconfortável, mas aos poucos, ela se acostumou com a presença dele, e por fim,
até se sentiu mais segura sabendo que ele estava lá. Então as conversas começaram. A primeira vez foi tarde da noite, depois que o restaurante fechou, quando Vivian estava ajudando a senhora Torres a limpar o local. Vincent ainda estava em seu canto de sempre, com um café expresso que já estava frio há muito tempo à sua frente. Quando Vivian passou para limpar a mesa, ele falou sem aviso prévio. Como estão seus filhos? Vivian parou, surpresa. Eles estão bem. Noah não está mais tossindo. Sophie adora sua nova escola. E Ethan, ela hesitou. Esse menino tem um problema, disse Vincent, e não era uma pergunta. Vivian assentiu sem tentar esconder. Ele passou por muita coisa. Precisa de tempo para se recuperar. Vincent ficou em silêncio por um longo momento. Seus olhos cinzentos se voltaram para a janela. Eu entendo. Eu também fui uma criança assim. Aquela única frase abriu a porta para tudo o que veio depois. Algumas noites por semana, após o fechamento, Vincent ficava e eles conversavam. Às vezes, eram apenas perguntas curtas sobre o trabalho ou a vida cotidiana. Às vezes, as conversas eram mais longas, mais profundas, tocando assuntos que nenhum dos dois poderia compartilhar facilmente com outra pessoa. Aos poucos, Vivian começou a ver a pessoa por trás da aparência fria de Vincent. Ele gostava de ler, especialmente a poesia de Dante. Ele odiava café americano e só bebia café expresso italiano. Ele tinha uma irmã chamada Isabela, que morava nos subúrbios e amava sua mãe mais do que qualquer pessoa no mundo. Uma noite, quando o restaurante estava vazio e apenas a luz fraca do bar permanecia acesa, Vincent contou a Vivian sobre ela. O nome da minha mãe era Maria, disse ele com a voz mais baixa do que o normal. Ela era a mulher mais forte que eu conheci. Ela veio da Sicília para os Estados Unidos quando tinha apenas 18 anos, com nada além de uma mala e o sonho de uma vida melhor. Vivian sentou-se à sua frente, ouvindo em silêncio. Ela conheceu meu pai em Nova York. Ele era bonito, charmoso e dizia todas as coisas certas. Ela o amava como se tivesse perdido a cabeça. Vincent fez uma pausa e seus olhos cinzentos escureceram. Mas depois que se casaram, ele mudou. Ele a batia com frequência, brutalmente. Eu cresci ouvindo gritos e socos todas as noites. Vivian sentiu seu coração apertar. A história era dolorosamente familiar. Quando eu tinha 10 anos, meu pai foi embora com outra mulher. Sem despedida, sem dinheiro, sem nada. Minha mãe criou a mim e a minha irmã sozinha na favela. Ela tinha 3 empregos por dia, lavando roupa, lavando pratos, costurando para as pessoas. Suas mãos estavam calejadas e rachadas, mas ela nunca reclamava. Vincent baixou o olhar para o café que já estava frio há muito tempo. Jurei que daria à minha mãe a melhor vida possível. Fiz tudo o que era necessário para ganhar dinheiro, para obter poder, para que ninguém jamais ousasse tocar na minha família novamente. E consegui, disse ele com voz embargada. Comprei para ela a mansão mais linda, contratei pessoas para cuidar dela, levei-a para viajar pelo mundo todo. Ela finalmente conseguiu viver feliz. E então? Perguntou Vivian suavemente. E então ela morreu, disse Vincent com a voz estrangulada. Câncer. Descobriram tarde demais. Ela morreu há 5 anos nos meus braços. O silêncio tomou conta da sala. Vivian não sabia o que dizer. Ela só sabia que, naquele momento, o homem à sua frente não era mais um chefe da máfia assustador. Ele era apenas um filho que sentia a falta da mãe. Você sabe por que parei naquele posto de gasolina naquela noite? Perguntou Vincent, levantando a cabeça, seus olhos cinzentos refletindo uma dor tão profunda que parecia infinita. Porque você estava usando um suéter vermelho, vermelho escuro, exatamente da mesma cor que minha mãe costumava usar. E eu a vi em você, uma mãe tentando proteger seus filhos a qualquer custo. Lágrimas escorreram pelo rosto de Vivian. Agora ela entendia. Ela entendia por que ele os ajudara. Por que ele se importava com seus filhos. Por que ele esperou com paciência e não pediu nada em troca. Vincent Russo não salvou Vivian e seus filhos porque queria algo. Ele os salvou porque estava salvando sua própria infância. Depois daquela noite, tudo começou a mudar. Vincent não era mais apenas um benfeitor distante. Ele começou a aparecer em suas vidas com mais frequência, de forma mais natural, como se pertencesse àquele lugar. A primeira vez foi na apresentação da Sophie na escola. Ela havia sido escolhida para cantar no coral e ficou animada a semana toda. Vivian pediu para sair mais cedo do trabalho para poder assistir. E enquanto procurava um lugar no auditório lotado, ela congelou ao ver Vincent já lá. Ele estava sentado na última fila, vestindo seu habitual terno preto, com marco de guarda na porta. Vincent acenou levemente para Vivian quando ela o viu, depois voltou-se para o palco, como se sua presença ali fosse a coisa mais normal do mundo.
No palco, Sophie viu sua mãe e o tio Vincent. Ela acenou freneticamente e cantou mais alto do que qualquer outra criança. Após a apresentação, ela correu direto para Vincent antes mesmo de chegar até sua mãe. Tio Vincent, você veio me ouvir cantar. Vincent se abaixou e acariciou sua cabeça desajeitadamente. Você cantou lindamente, apenas 4 palavras simples. Mas Sophie sorriu como se tivesse recebido o maior elogio de sua vida. Com Ethan, Vincent escolheu uma abordagem diferente. Ele não tentou encantá-lo ou suavizá-lo com palavras doces. Em vez disso, ele trouxe um jogo de xadrez. Você quer aprender a jogar? Perguntou a Ethan em uma tarde de fim de semana. O menino de 8 anos olhou para o tabuleiro com curiosidade e então assentiu. Eles se sentaram frente a frente na sala de estar, enquanto Vincent explicava pacientemente cada peça, cada movimento. Ethan aprendeu rápido, com uma seriedade surpreendente. O xadrez ensina você a pensar antes de agir, disse Vincent. Ensina que toda decisão tem consequências. E o mais importante, ensina que mesmo quando você perde, ainda pode aprender alguma coisa. Vivian ficou na porta da cozinha observando-os jogar e percebeu que era a primeira vez que via Ethan realmente relaxar na frente de um homem adulto. E Noah, de 4 anos, com olhos grandes e redondos e um sorriso fácil, conquistou Vincent à sua maneira. Vincent comprou para ele uma ambulância de brinquedo, daquelas com sirene e luzes piscantes. Noah ficou encantado e anunciou que quando crescesse seria um médico que salvava pessoas. Tio Vincent, se você ficar doente, me ligue. Tudo bem, eu vou te curar, disse ele solenemente, pressionando um estetoscópio de brinquedo contra o peito de Vincent. O poderoso chefe da máfia ficou parado e deixou uma criança de 4 anos examiná-lo. E Vivian poderia jurar que viu um leve sorriso se formar no canto da boca dele. Então, um dia, Sophie chegou em casa com um desenho da escola. A professora disse para desenharmos nossa família, disse ela orgulhosamente a Vivian. Vivian olhou para o desenho e sentiu seu coração parar. Havia 5 pessoas no desenho. Uma mulher de cabelos castanhos como a mãe, 3 crianças como Ethan, Sophie e Noah, e um homem alto vestido de preto ao lado da mãe, identificado com a caligrafia desleixada de Sophie. Tio Vincent. Desenhei o tio Vincent porque ele é da nossa família, explicou Sophie inocentemente. Ele nos dá uma casa, ele nos dá comida, e ele é legal com a gente. Vivian não sabia o que dizer. Ela olhou para o desenho, para a imagem de Vincent ao lado dela como parte da família, e algo estranho surgiu em seu peito. Ela pensou nos últimos meses, na maneira como Vincent cuidava discretamente deles, nas conversas tarde da noite no restaurante vazio, nos olhos cinzentos que carregavam dor e solidão, no raro sorriso que aparecia quando ele brincava com as crianças, e percebeu que seus sentimentos estavam mudando. Não era mais apenas gratidão, era algo mais profundo, mais caloroso e também muito mais assustador. Vivian tentou afastar esse pensamento. Vincent era da máfia. Ele era perigoso. Ela acabara de escapar de um casamento terrível. Ela não deveria. Ela não podia se permitir cair em outro relacionamento, especialmente com um homem como ele. Mas o coração nunca ouve a razão. E toda vez que Vincent aparecia, toda vez que aqueles olhos cinzentos se fixavam nela, Vivian sentia-se lentamente afogando em um sentimento que não conseguia controlar. Tudo desmoronou. Numa noite perto do final do 4º mês, Vivian estava a trabalhar no turno da noite no Lestella, e o restaurante estava mais movimentado do que o habitual, porque um grande grupo tinha reservado um evento. Ela só terminou perto das 23 horas, e quando se preparava para sair, percebeu que tinha esquecido o cachecol de malha no vestiário dos funcionários atrás do restaurante. Era o cachecol que Sophie havia feito para ela, feio e torto. Mas Vivian o apreciava mais do que qualquer outra coisa. Ela voltou para pegá-lo, passando pela porta dos fundos que dava para a área de armazenamento e o estacionamento. A madrugada estava tranquila, apenas o som do vento frio soprando pelo beco escuro. E então ela ouviu um gemido baixo e dolorido, o baque surdo de punhos e a voz de Vincent, fria e aterrorizante de uma forma que ela nunca tinha ouvido antes. Vivian sabia que deveria dar meia volta, fingir que não tinha ouvido nada, mas suas pernas não obedeciam. Ela se moveu em direção ao armazém, onde a luz se espalhava por uma porta entreaberta, e então viu. Vincent estava no meio do armazém, já sem o paletó, com as mangas da camisa arregaçadas, revelando antebraços fortes. À sua frente, um homem estava amarrado a uma cadeira, com o rosto machucado e sangue escorrendo do nariz e da boca. Marco estava parado perto dele,
com uma barra de ferro na mão. 2 outros homens vigiavam no canto. Vou perguntar uma última vez. A voz de Vincent era fria. Para quem você vendeu as informações? O homem na cadeira soluçava e implorava. Chefe, me desculpe. Eu não queria fazer isso. Eles ameaçaram minha família. Você acha que vou acreditar nisso? Disse Vincent, abaixando-se, agarrando o homem pelos cabelos e puxando seu rosto para cima. Você trabalhou para mim por 10 anos. Eu te tratei como um irmão e você me traiu por dinheiro. O homem chorou ainda mais, mas Vincent não se abrandou. Ele fez um sinal para Marco e a barra de ferro desceu. O som de ossos se quebrando cortou o ar. Um grito rasgou a noite. Vivian tapou a boca com a mão, seu corpo tremendo incontrolavelmente. Ela tropeçou um passo para trás e seu pé bateu em uma lata de refrigerante vazia. O barulho metálico ressoou na noite silenciosa. Vincent virou a cabeça. Seus olhos cinzentos encontraram o olhar horrorizado de Vivian através da estreita fresta da porta. O tempo parou por um momento que se estendeu para sempre. Então Vivian correu. Ela correu como nunca havia corrido na vida, atravessando o beco escuro, saindo para a rua principal e entrando no primeiro táxi que conseguiu chamar. Durante todo o trajeto para casa, ela tremeu sem parar. Imagens de sangue, da barra de ferro, do rosto machucado e dos olhos frios de Vincent giravam sem parar em sua mente. Quando chegou em casa, Vivian trancou a porta, verificou todas as janelas e correu para o quarto dos filhos. Todos os 3 dormiam profundamente, com rostos tranquilos, sem perceber a tempestade dentro de sua mãe. Ela sentou-se na cama de Ethan, puxou as 3 crianças para seus braços e chorou sem fazer barulho. O homem que gentilmente ensinava xadrez a Ethan, o homem que pacientemente ficava sentado enquanto Noah o examinava com um estetoscópio de brinquedo. O homem que o salvara na noite gelada, o homem por quem ela estava lentamente se apaixonando, era o mesmo homem que ela acabara de ver ordenar que quebrassem os ossos de alguém sem demonstrar qualquer emoção. Vivian sabia que Vincent era da máfia. Ela sabia desde o início, mas saber e ver com seus próprios olhos eram 2 coisas completamente diferentes. Ela podia aceitar a ideia abstrata de um chefe do crime, mas poderia aceitar que um homem capaz desse tipo de violência estivesse perto de seus filhos? Ethan perguntou se o tio Vincent bateria nela como o pai fazia. Ela disse que não, mas depois daquela noite, ela ainda poderia ter certeza. Naquela noite, Vivian não conseguiu dormir. Deitada, abraçando seus filhos, olhando para o teto, ela lutava consigo mesma. Parte dela queria fugir, levar as crianças para longe desse mundo perigoso. Mas para onde ela iria? Ela não tinha dinheiro, nem família, nem para onde ir. E outra parte dela, a parte que ela não queria admitir que existia, ainda se lembrava dos olhos de Vincent quando ele falava sobre sua mãe, ainda se lembrava do raro sorriso que ele dava às crianças. Ainda acreditava que aquele homem nunca os machucaria. Mas será que essa crença era suficiente depois que ela acabara de testemunhar o quão cruel ele podia ser? Vivian não tinha uma resposta. Ela só sabia que, a partir daquela noite, nada seria mais como antes. 2 dias se passaram em um silêncio assustador. Vivian não foi trabalhar, ligando para a senhora Torres para dizer que estava doente. Ela não saiu de casa, não atendeu o telefone, apenas ficou perto das crianças e tentou pensar no que deveria fazer a seguir. Ethan percebeu que algo estava errado. Ele perguntou por que ela não estava indo trabalhar, por que ficava olhando pela janela com aquela expressão preocupada no rosto. Vivian apenas disse que estava um pouco cansada e precisava descansar. Mas sabia que não poderia se esconder para sempre. Na noite do 3º dia, alguém bateu à porta. Vivian sabia quem era antes mesmo de olhar pelo olho mágico. Vincent estava lá sozinho, sem Marco, sem guarda-costas. Ele vestia um casaco preto, seus olhos cinzentos fixos na porta, como se soubesse que ela estava observando de dentro. Vivian, abre a porta. Preciso falar com você. Ela ficou parada, com a mão apertada na maçaneta da porta, o coração batendo forte. Parte dela queria fingir que não estava em casa, mas sabia que era inútil. Vincent Russo não era o tipo de homem que desistia facilmente. As crianças estão dormindo, disse ela através da porta. Não quero acordá-las. Então vamos conversar na varanda. Prometo que não entrarei se você não quiser. Vivian hesitou por um longo momento, depois abriu a porta. Ela saiu para a varanda, fechou a porta lá atrás de si e encarou o homem que havia salvado sua vida, Ian. E ainda assim, a assustava profundamente. Vincent olhou para ela, e seus olhos cinzentos não estavam tão frios quanto naquela noite no armazém. Havia algo mais suave neles agora, quase como preocupação. Você viu, disse ele, sem desperdiçar uma única palavra. Eu vi, respondeu Vivian, com a voz mais dura do que esperava.
Eu vi você mandar quebrar os ossos de um homem. Eu vi sangue. Eu ouvi ele gritando. Vincent assentiu lentamente. Você tem todo o direito de ter medo. Você tem todo o direito de me odiar pelo que viu. Você é um assassino, disse Vivian sem rodeios, sua voz tremendo levemente. Você mata pessoas. Não nego isso, respondeu Vincent, calmo e sereno. No meu mundo, às vezes você tem que fazer coisas que as pessoas normais não conseguem entender. O homem naquela noite vendeu informações para uma gangue rival. Informações sobre locais, sobre meu pessoal, sobre transações. Se eu não agisse, haveria uma guerra. E em uma guerra, pessoas inocentes morrem. Vivian balançou a cabeça. Você está tentando justificar a violência. Estou explicando, disse Vincent, ainda firme. Não estou pedindo que você concorde. Só quero que você entenda. O silêncio se estendeu entre eles. O vento frio soprou pela varanda e Vivian cruzou os braços com força contra o peito, tentando manter o calor. Há algo que você precisa saber, disse Vincent, baixando a voz. Sobre Derek, sobre por que eu te ajudei. Vivian olhou para ele e esperou. Derek não tinha apenas uma dívida de jogo comum. Ele devia os 200 mil ienes à gangue Romano. A gangue Romano é minha maior rival e a mais brutal do Nordeste. Quando Derek não conseguiu pagar, eles começaram a persegui-lo. Vincent fez uma pausa. E perseguir você e seus filhos. O coração de Vivian parou. O quê? No submundo, quando alguém não consegue pagar uma dívida, sua família se torna responsável. A gangue Romano sabia que Derek tinha uma esposa e 3 filhos. Eles planejam usar você como moeda de troca, fazer você refém, forçar Derek a pagar ou trabalhar para eles. Vincent manteve o olhar fixo nela. Na noite em que te conheci no posto de gasolina. Não foi um acidente. Eu estava a caminho para lidar com algo envolvendo a gangue Romano. Quando vi você e as crianças, reconheci você como a esposa de Derek Mitchell, o homem que todo o submundo estava procurando. As pernas de Vivian pareciam que iam ceder. Você sabia desde o início. Você sabia quem éramos desde o início. Eu suspeitava. E depois que eu te levei para o hotel, Marco confirmou. Vincent disse com um aceno lento. Nos últimos 4 meses, eu tenho te protegido discretamente. Meus homens têm vigiado este bairro. A gangue Romano não pode te tocar porque eles sabem que você está sob minha proteção. Vivian afundou no degrau da varanda, de repente incapaz de ficar de pé. Durante 4 meses, ela acreditou que estava vivendo uma vida pacífica. Ela não tinha ideia de que, bem do lado de fora daquela pequena e charmosa casa, uma guerra secreta estava sendo travada para mantê-los seguros. Você já se perguntou por que ninguém incomodou você durante todo esse tempo? Perguntou Vincent. Por que seus filhos puderam ir à escola em paz? Por que você pôde trabalhar sem olhar por cima do ombro? Lágrimas se acumularam nos cantos dos olhos de Vivian. Ela não sabia o que deveria sentir. Gratidão, terror, raiva por a verdade ter sido escondida dela. Vincent se abaixou ao lado dela, deixando espaço suficiente para que ela não se sentisse ameaçada. Eu sei o que você está pensando, disse ele gentilmente. Você está se perguntando se pode confiar em um homem como eu. Você está se perguntando se eu sou perigoso para seus filhos. Ele parou, seus olhos cinzentos voltados para a noite. Não posso mudar o que sou. Sou da máfia e sempre serei da máfia. Mas há uma coisa que posso prometer a você. Nunca, jamais farei mal a você ou aos seus filhos. Essa é uma linha que não vou cruzar. Ele ficou de pé, olhando para ela. Você pode me odiar pelo que viu. Você pode me temer. Você pode escolher ir embora. E eu não vou impedi-la. Sua voz baixou. Mas não vou me desculpar por mantê-la segura. Não importa o que aconteça, vou continuar protegendo você. Essa é a minha escolha. Então ele se virou e caminhou para a noite, deixando Vivian sozinha nos degraus da varanda, lágrimas escorrendo por suas bochechas, seu coração partido entre o medo e algo mais que ela não ousava nomear. Uma semana se passou depois daquela noite. Vincent veio explicar tudo. Uma semana em que Vivian viveu em constante turbulência. Durante o dia, ela ia trabalhar, cuidava dos filhos, sorria e conversava com a senhora Torres e seus colegas de trabalho como se tudo estivesse normal. Mas à noite, quando as crianças dormiam, ela ficava deitada olhando para o teto e pensava em Vincent. Ela pensava naqueles olhos cinza-aço, frios quando ele dava ordens no armazém. Ela pensava na maneira como esses mesmos olhos se suavizavam quando ele jogava xadrez com Ethan. Ela pensava nas palavras dele, que ele os protegia há 4 meses sem que ela soubesse. Ela pensava em como se sentia quando ele estava por perto. Aquela estranha sensação de segurança que ela nunca sentira com ninguém.
Sophie perguntou por que o tio Vincent não vinha mais. Noah sentia falta dele e ficava perguntando quando ele viria brincar com a ambulância de brinquedo. E Ethan, parecendo mais velho do que seus 8 anos, estudou sua mãe e fez uma pergunta que deixou Vivian paralisada. Mamãe, você está triste por causa do tio Vincent? Na 7ª noite, exausta da guerra dentro dela, Vivian pegou o telefone e ligou para Vincent. Ele atendeu após o primeiro toque, como se estivesse esperando por aquela ligação a semana toda. Vivian, quero ver você, disse ela com a voz tremendo levemente. Hoje à noite, sozinhos. Houve um segundo de silêncio. Então a voz dele soou, baixa e mais calorosa do que ela se lembrava. No Pier Sul. Eu vou lá quando preciso pensar. Meia hora. Vivian pediu à vizinha para cuidar das crianças por um tempo e dirigiu até a orla. A noite de inverno cortava como uma lâmina, mas o ar puro do oceano tornava mais fácil respirar. Ela viu Vincent no outro extremo do pier, olhando para a água escura que brilhava com as luzes distantes dos navios ao longe. Ele não estava acompanhado, exatamente como ela havia pedido. Ela se aproximou e ficou ao lado dele, e os dois ficaram de frente para o mar em silêncio. O vento empurrou o cabelo de Vivian para trás, e ela apertou o casaco em volta do corpo. Estou pensando nisso há uma semana, disse ela primeiro. Estou tentando descobrir o que é certo fazer. Eu deveria ter medo de você. Eu deveria pegar meus filhos e fugir para longe de você e deste mundo perigoso. Vincent não falou nada, apenas ouviu, mas eu não consigo. Vivian virou-se para ele com lágrimas brilhando nos olhos. Tentei odiar você pelo que faz, mas não consigo. Tentei tirar você da minha cabeça, mas não consigo. Não sei se isso é certo. Você é da máfia, tem sangue nas mãos, vive em um mundo completamente diferente do meu. Sim, disse Vincent, com voz grave. Sou tudo isso. Não posso mudar meu passado, e não posso prometer que me tornarei alguém completamente diferente. Então por que estou aqui? Perguntou Vivian, com a garganta apertada. Por que quero te ver mesmo sabendo de tudo isso? Vincent virou-se para encará-la. Seus olhos cinzentos não estavam mais frios. À luz fraca do cais, ela viu uma sinceridade que ele raramente deixava alguém ver. Porque você vê o que quase ninguém vê em mim, disse ele lentamente. Você vê o homem por trás do chefe da máfia. E eu... Ele fez uma pausa, como se procurasse as palavras certas. Você e seus filhos me fazem querer ser melhor. Pela primeira vez na vida, tenho um motivo para querer mudar. Vivian olhou para ele com o coração batendo fora do ritmo. Não prometo que vou me tornar perfeito, continuou Vincent. Mas prometo que vou tentar todos os dias por você. Pelo Ethan, pela Sophie e pelo Noah. As lágrimas de Vivian escorreram. Ela não sabia quem se moveu primeiro. Talvez os dois ao mesmo tempo. A distância entre eles desapareceu, e então seus lábios se encontraram. O beijo foi gentil e trêmulo, como se os dois tivessem medo de quebrar algo frágil. Vivian sentiu o gosto salgado de suas próprias lágrimas na boca. Sentiu o calor dos lábios de Vincent e soube que havia tomado sua decisão. Uma decisão que poderia ser louca, poderia ser perigosa, mas era a decisão do seu coração. Quando finalmente se separaram, Vincent encostou a testa na dela, seus olhos cinzentos fixos nos dela. Vou proteger você e as crianças a qualquer custo, ele sussurrou. Essa é a minha promessa. Vivian assentiu, ainda com lágrimas nos olhos, mas um sorriso surgiu em seus lábios. Ela não sabia o que o futuro lhes reservava, não sabia o que iriam enfrentar, mas naquele momento, sob as luzes fracas do cais e o som suave das ondas, ela sentiu que tinha encontrado o lugar ao qual pertencia. 6 meses se passaram desde aquele primeiro beijo no cais. 6 meses de felicidade que Vivian nunca ousou imaginar. Ela e Vincent estavam namorando oficialmente. Embora mantivessem isso em segredo da maioria das pessoas, as crianças aos poucos se acostumaram com a presença de Vincent em suas vidas. E embora Ethan ainda fosse cauteloso, o menino começou a se abrir. Sophie dizia tio Vincent, com a mesma naturalidade com que respirava. E Noah se agarrava a ele toda vez que ele aparecia. A vida parecia finalmente estável até uma tarde de maio, quando o telefone de Vivian tocou no meio do seu turno. Era o número da escola. Senhorita Cole, desculpe incomodá-la, disse a professora de seu filho, com preocupação na voz. Há um homem aqui que diz ser o pai de Ethan e exige vê-lo. Ethan o viu e entrou em pânico. Correu para a sala de aula e não quer sair. Não deixamos o homem entrar porque ele não está na lista de pessoas autorizadas a buscar as crianças, mas ele está causando distúrbios no portão da frente. O sangue de Vivian pareceu congelar. Derek, ela pediu a Sr. Torres para sair mais cedo e dirigiu até a escola o mais rápido que pôde. Quando chegou,
Derrick estava parado do lado de fora do portão. Parecendo muito mais abatido do que da última vez que ela o viu. Mais magro, mais pálido e com um brilho perturbador nos olhos. "Vivian!" Derrick gritou quando a viu. "Então você finalmente apareceu. Onde diabos você escondeu as crianças todos esses meses?" Vivian não respondeu. Ela entrou direto na secretaria da escola e encontrou Ethan encolhido em um canto da sala da enfermeira, com o rosto sem cor. Ela o puxou para seus braços, sentindo-o tremer contra ela. "Mãe, papai veio me buscar", sussurrou Ethan assustado. "Não quero ir com ele. Tenho medo que ele bata em você. Você não vai a lugar nenhum", acalmou Vivian. "Não vou deixar ele tocar em você, prometo." Ela pediu à equipe para ficar de olho em Ethan por mais um tempo. Depois saiu para enfrentar Derrick. Ele estava esperando no estacionamento, com as mãos enfiadas nos bolsos e um sorriso falso na boca. "Olha só para você", disse Derrick, cheio de sarcasmo. "Agora está toda arrumada. Casa nova, emprego novo e aposto que um novo homem também." "Hã? O que você quer?" perguntou Vivian, forçando a voz a permanecer calma, mesmo com algo fervendo dentro dela. "Quero ver meus filhos", disse Derrick. "Tenho direitos. Sou o pai verdadeiro deles." "Você nos abandonou em um posto de gasolina no meio da noite de inverno", disse Vivian, com a voz trêmula de raiva. "Você pegou todo o nosso dinheiro, quebrou meu telefone e foi embora sem olhar para trás. Você desistiu de ser pai no momento em que fez isso." Derrick se aproximou, com um brilho calculista nos olhos. "Eu sei que você está dormindo com aquele mafioso. Vincent Russo, certo? O chefe mais poderoso do Nordeste." Ele deu uma risada áspera. "Você acha que um tribunal vai deixar você ficar com essas crianças quando descobrirem que você as está criando com um assassino? Tudo o que preciso fazer é ligar para a polícia, contar sobre seu amante mafioso e você perderá a custódia imediatamente." Foi como se Vivian tivesse levado um tapa. Ela não esperava que Derrick soubesse sobre Vincent, mas eu sou um cara legal. Derrick continuou com sua conversa fiada. "Não quero dificultar as coisas para você. Só preciso de os 100 mil delas e desaparecerei. Nunca mais voltarei. Nunca pedirei para ver as crianças. Nunca chamarei a polícia. 100 mil e você poderá ter sua vidinha tranquila com seu mafioso." Vivian encarou o homem à sua frente. O homem que já fora seu marido, o pai de seus filhos, e ela se sentiu mal. Ele não se importava com as crianças. Ele só se importava com dinheiro. Ele não estava ali para ser pai. Ele estava ali para chantageá-la. "Não", ela disse de forma clara e definitiva. Derrick ergueu as sobrancelhas. "O que você disse?" "Eu disse não", repetiu Vivian, levantando o queixo. "Não vou te dar nada. Se você quiser chamar a polícia, vá em frente. Se quiser me levar ao tribunal, vá em frente. Mas não vou deixar você me chantagear e não vou deixar você se aproximar dos meus filhos." O rosto de Derrick se contorceu de raiva. "Quem você pensa que é? Você é apenas uma mãe solteira patética que eu tirei da sarjeta. Você não é nada sem mim. Sem você, eu tenho tudo." Vivian rebateu, sua voz não mais trêmula. "Eu tenho um emprego decente, uma casa, pessoas que se importam comigo e com meus filhos. E o que você tem? Você fugiu por meses por causa de suas dívidas. E agora está de volta tentando arrancar dinheiro de sua ex-esposa. Você é o patético Derrick, não eu." Ela se virou e foi embora, deixando Derrick parado ali, com o rosto vermelho de raiva. Vivian sabia que isso não tinha acabado. Ela sabia que Derrick não desistiria facilmente. Mas naquele momento, ela se sentia mais forte do que nunca. Ela não era mais a mulher trêmula do posto de gasolina. Ela havia mudado e protegeria seus filhos a qualquer custo. Naquela noite, Vivian contou tudo a Vincent. Ela não escondeu nenhum detalhe. Desde Derrick aparecer na escola de Ethan, até Ethan fugir com medo, passando pelas ameaças e pela exigência de 100 milhões. Vincent ouviu em silêncio, com o rosto impassível. Mas Vivian podia ver seus olhos cinzentos escurecendo a cada frase. Quando ela terminou, ele apenas acenou com a cabeça e disse que cuidaria disso. Vivian não perguntou o que isso significava. Ela tinha medo da resposta. 3 dias depois, Marco ligou para Vincent e pediu uma reunião urgente. Vivian estava na casa de Vincent quando Marco chegou, com o rosto do leal guarda-costas mais tenso do que o normal. Vincent fez um gesto para que Vivian ficasse, enquanto Marco começava seu relatório, como se quisesse que ela soubesse a verdade. "Chefe, investigamos Derrick Mitchell", disse Marco com voz sombria. "Ele não descobriu acidentalmente sobre seu relacionamento com Vivian. Ele vendeu a informação." Vincent franziu a testa.
Vendeu para quem? Para a gangue romano, respondeu Marco. Ele ainda deve dinheiro a eles. Para saldar sua dívida, ele lhes deu informações sobre você, sobre Vivian e as crianças, sobre o endereço da casa, sobre a rotina de levar e buscar as crianças na escola, tudo. Vivian sentiu o sangue em seu corpo esfriar. Derrick havia vendido informações sobre seus filhos para pagar sua dívida de jogo. O próprio pai deles havia colocado suas vidas em perigo para salvar a si mesmo. Tem mais, continuou Marco, sua voz baixando ainda mais. Nossa fonte dentro da gangue romano diz que eles estão planejando algo. Eles querem usar Vivian e as crianças como moeda de troca contra você. Sequestro, extorsão ou pior. Eles estão esperando o momento certo. O silêncio tomou conta da sala. Vivian olhou para Vincent e viu seu maxilar cerrado, os músculos tensos sob a camisa. Seus olhos cinzentos eram gelados, mais frios do que a noite em que ela o viu lidar com um traidor no armazém. Onde está Derek Mitchell? Perguntou Vincent, com uma voz calma que era assustadora. Em um apartamento barato em Newark. Estamos vigiando-o há 3 dias. Vincent levantou-se e caminhou até a janela. Prepare os homens para esta noite. Vamos cuidar disso. Não. Vivian levantou-se de um salto, a voz trêmula, mas firme. Você não pode matá-lo. Vincent virou-se para ela, os olhos cinzentos sem vacilar. Ele vendeu informações sobre você e as crianças para meu inimigo. Ele colocou seus filhos em perigo. Ele merece morrer. Eu sei, disse Vivian, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei que o que ele fez é imperdoável. Eu o odeio por isso, mas ele ainda é o pai dos meus filhos. Ele não merece ser chamado de pai, disse Vincent, com voz fria. Você está certa. Ele não merece. Vivian se aproximou e pegou a mão de Vincent. Mas Ethan, Sophie e Noah vão crescer. Eles vão perguntar sobre o pai biológico deles, e eu não quero ter que dizer que o pai deles foi morto pelo homem que a mãe deles ama. Vincent ficou em silêncio, seus olhos cinzentos fixos nos dela. Ethan já passou por muita coisa, continuou Vivian, com a voz embargada. Ele viu o pai bater na mãe. Ele foi abandonado. Ele viveu com medo durante anos. Não quero acrescentar a dor de saber que seu pai foi morto. Não importa o quão terrível Derek seja. Não importa o quanto ele mereça. Eu imploro. Encontre outra maneira. A sala mergulhou em silêncio. Marco ficou parado no canto, esperando a decisão de seu chefe. Vincent olhou para Vivian, para as lágrimas escorrendo por suas bochechas, para o apelo em seus olhos. Então ele soltou um suspiro lento, pesado e cansado. Eu quero matá-lo, disse Vincent sem rodeios. Ele ameaçou você e as crianças. No meu mundo, isso é uma sentença de morte. Mas eu não sou do seu mundo, disse Vivian suavemente. Eu sou do mundo onde meus filhos vão perguntar onde está o pai deles, e eu terei que responder. Por favor, encontre outra maneira. Vincent fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu, seus olhos cinzentos ainda estavam frios. Mas havia algo mais ali também. Concessão. Respeito. Tudo bem, ele disse. Vou encontrar outra maneira para você, para as crianças. Vivian envolveu seus braços em torno dele, lágrimas encharcando seu ombro. Ela sabia que estava pedindo algo quase impossível a um chefe da máfia. Mas Vincent concordou por ela, e isso significava mais do que qualquer declaração de amor que pudesse ser feita. Vincent reforçou a segurança imediatamente após a reunião com Marco. 2 guarda-costas foram designados para vigiar o bairro de Vivian dia e noite. Um carro preto estava sempre estacionado a poucos metros da casa, e dentro dele havia homens que Vivian sabia que estavam armados. Vincent queria que ela e as crianças se mudassem para sua propriedade até que tudo fosse resolvido. Mas Vivian recusou. Ela não queria que as crianças soubessem o que estava acontecendo. Não queria que vivessem com medo. Acreditava que com essa proteção estariam seguras. Ela estava errada. Em uma tarde de sábado, uma semana após o relatório de Marco sobre Derek, Vivian levou as crianças ao parque perto de casa. Era um daqueles raros dias perfeitos de junho. Sol quente e brisa suave. Sophie queria os balanços. Noah queria o escorregador. Ethan disse que já era grande e só queria sentar em um banco de pedra e ler seu livro. Vivian concordou, sorrindo enquanto observava os 2 mais novos correrem pelo playground, enquanto Ethan se sentava ao lado dela. Os 2 guarda-costas de Vincent estavam parados não muito longe, um no portão do parque e outro no canto oposto. Eles pareciam pessoas comuns passeando, mas Vivian sabia que seus olhos nunca saíam dela e das crianças. Tudo aconteceu muito rápido. Uma van branca invadiu o parque por um caminho lateral, atravessando uma cerca e indo direto para o playground. Vivian ouviu gritos.
O barulho dos freios e seu instinto maternal explodiu. Ela correu em direção a Sophie e Noah, gritando seus nomes. Sophie, Noah, corram! A porta da van se abriu e 3 homens saltaram com os rostos cobertos e armas nas mãos. Um deles atacou Vivian, outro correu em direção às crianças. Mas antes que ele pudesse alcançar Sophie, tiros foram disparados. Os guarda-costas de Vincent entraram em ação. O homem no portão atirou no agressor que corria em direção às crianças e ele caiu no chão. O segundo guarda correu para enfrentar os outros 2 e um breve tiroteio eclodiu no meio de um parque tranquilo. Vivian não teve tempo para pensar. Ela agarrou Sophie, que gritava, puxou Noah para seus braços e correu em direção às árvores para se proteger. Ethan correu atrás dela, com o rosto pálido, mas não chorou. Ele apenas correu. No caos, Noah tropeçou. O menino de 4 anos bateu a testa na borda afiada de um canteiro de flores de concreto e imediatamente começou a sangrar. Vivian gritou de horror, mas não conseguiu parar. Ela pegou Noah, segurou Sophie com um braço e continuou correndo, enquanto os tiros continuavam atrás deles. Eles se esconderam atrás de um muro baixo no canto do parque. Vivian segurou as 3 crianças com força, seu corpo protegendo-as como um escudo vivo. Sophie soluçava incontrolavelmente. Noah gritava de dor e terror. O sangue do corte em sua testa escorria pelo rosto de Vivian. Apenas Ethan permaneceu em silêncio, agarrando seu irmão e sua irmã com os olhos fixos no vazio. Minutos depois, os tiros pararam. Vivian ouviu sirenes de polícia à distância, pessoas gritando por uma ambulância e então a voz familiar de um dos guardas. Senhora Vivian, agora está seguro. Você pode sair. Vivian não acreditou imediatamente. Ela esperou mais alguns segundos, depois se levantou lentamente, ainda segurando as crianças com força. O parque parecia um campo de batalha. A van branca estava abandonada no meio do playground. 2 agressores estavam imóveis no chão. O terceiro estava sendo contido pelos seguranças. As pessoas ao redor corriam em pânico. Crianças choravam por toda parte. Uma ambulância chegou rapidamente. Os paramédicos examinaram Noah e confirmaram que o corte na testa era apenas um arranhão superficial, nada perigoso, mas precisava ser limpo, enfaixado e observado. Sophie ainda não conseguia parar de chorar, agarrada à mãe e recusando-se a soltá-la. E Ethan sentou-se em silêncio no banco de pedra, com os olhos vazios, olhando para o chão. Vivian sentou-se ao lado do filho mais velho e o puxou para seus braços. E foi então que Ethan finalmente se quebrou. Lágrimas escorriam por suas bochechas, seus ombros tremiam em ondas. Desculpe, mãe, soluçou Ethan. Desculpe, não consegui protegê-los. Sou o irmão mais velho e não consegui proteger ninguém. Sou inútil. Vivian o abraçou com mais força, lágrimas escorrendo de seus próprios olhos. Não é sua culpa, Ethan. Nunca é. Você tem apenas 8 anos. Proteger seu irmão e sua irmã é minha função, não sua. Mas eu quero proteger todos, chorou Ethan. Quero ser forte como o tio Vincent. Não quero que mais ninguém se machuque. Vivian não conseguia encontrar palavras. Ela apenas abraçou seu filho com mais força. Ela observou Sophie sendo acalmada pelos paramédicos, observou a testa de Noah sendo enfaixada e soube que tudo havia mudado. Eles não estavam mais seguros e ela não podia continuar fingindo que sua vida ainda era normal. Vincent chegou ao hospital menos de 20 minutos após o ataque. Vivian não sabia quem o havia chamado. Talvez os guarda-costas, talvez Marco. Mas no momento em que o viu entrar pela porta da sala de emergência, ela entendeu que a verdadeira tempestade estava prestes a começar. Ele não correu, ele não se apressou. No entanto, cada passo carregava o peso da fúria fervilhando sob a superfície. Enfermeiras e médicos instintivamente se afastaram quando ele passou, como se pudessem sentir algo perigoso irradiando dele. Ele parou ao lado da cama de Noah. O menino de 4 anos estava deitado com uma bandagem branca enrolada na testa. Seus olhos ainda estavam vermelhos de tanto chorar, mas agora estavam mais calmos após o analgésico. Sophie estava sentada ao lado dele, segurando a mão de Noah e recusando-se a soltá-la. Ethan estava parado no canto da sala, com o rosto ainda pálido como estava no parque. Vincent não disse nada. Ele apenas ficou ali parado, olhando para o ferimento na testa de Noah, para a gaze manchada com um pouco de sangue, para o rosto jovem que caía em um sono exausto. Vivian o observou e viu o que poucas pessoas viam no poderoso chefe da máfia. Seus olhos cinzentos não estavam mais vazios e indiferentes. Eles estavam frios, sim, mas era o frio de uma nevasca prestes a varrer e destruir tudo em seu caminho. Sophie sussurrou seu nome, com a voz ainda trêmula, e disse que Noah estava machucado.
Vincent se abaixou e acariciou gentilmente o cabelo dela. Sua voz permaneceu calma enquanto falava com Sophie, mas Vivian podia ouvir com tensão em cada palavra, como se um único fio solto pudesse fazê-lo se descontrolar. Ele disse a ela que sabia que Noah ficaria bem e que ela era uma boa menina. Então ele se endireitou e se virou para Marco, que esperava perto da porta. Um breve aceno foi suficiente. Marco entendeu e saiu. Vincent o seguiu, mas antes de sair da sala, olhou para Vivian e disse para ela ficar com as crianças e que ele voltaria. Vivian acenou com a cabeça. Ela não perguntou para onde ele estava indo ou o que pretendia fazer. Ela sabia, e dessa vez não o impediu. No corredor do hospital, Vincent deu ordens a Marco com uma voz tão calma que era assustadora. Quem não o conhecesse pensaria que ele estava calmo. Marco sabia que não era assim. Quando o chefe falava assim em voz baixa, alguém estava prestes a pagar caro. Vincent disse-lhe para encontrar Derek Mitchell e que queria Derek de joelhos à sua frente dentro de 24 horas. Marco disse que compreendia. Vincent acrescentou que também queria a equipa Romano. Queria saber quem ordenara o ataque. Nomes, endereços, tudo ainda essa noite. Marco assentiu e desapareceu no elevador. Vincent ficou sozinho no corredor silencioso, os olhos cinzentos fixos no vidro, onde a última luz do crepúsculo estava se apagando. Em sua carreira, ele enfrentou inúmeros inimigos, sobreviveu a inúmeras guerras ocultas, perdeu familiares, perdeu amigos, perdeu homens. Mas ele nunca sentiu uma raiva tão pura. Nenhuma vez. Porque isso não era mais uma questão de território ou dinheiro. Era sua família. Vivian, Ethan, Sophie, Noah. Eles eram dele, e qualquer um que tocasse neles teria que morrer. 18 horas depois, Derek Mitchell foi levado à presença de Vincent. Ele estava lá amarrado a uma cadeira em um armazém abandonado nos arredores de Newark. Seu rosto estava machucado por ter tentado lutar quando o agarraram. Quando viu Vincent entrar, Derek tremeu como um animal encurralado. Sua boca se abriu, gaguejando. Por favor. Ele jurou que não sabia que eles atacariam as crianças. Ele jurou que não sabia. Ele disse que só lhes deu informações para apagar sua dívida e que nunca acreditou que eles fariam isso. Vincent não disse nada. Ele apenas ficou ali parado e olhou para Derek com os olhos de um homem que havia decidido o destino de outro homem há muito tempo. Derek implorou novamente, dizendo que poderia dar informações sobre a equipe Romano, que sabia de coisas, que poderia ajudar. Vincent finalmente falou, com a voz fria como uma lâmina, e disse para ele falar. Derek confessou tudo. O nome de quem deu a ordem, a localização da sede deles, os acordos secretos, os planos futuros. Ele falou tudo como uma máquina, com muito medo de esconder alguma coisa, agarrando-se à esperança de permanecer vivo. Quando Derek terminou, Vincent virou-se para Marco e disse-lhe para confirmar. Marco assentiu, saiu para fazer algumas ligações e voltou minutos depois, dizendo que tudo estava correto e que eles poderiam usar isso para destruir a equipe de Romano. Vincent assentiu lentamente. Então ele olhou para Derek, tremendo na cadeira, com lágrimas e ranho escorrendo pelo rosto. Vincent disse calmamente que Derek sabia que merecia morrer pelo que tinha feito. Ele havia vendido informações sobre sua esposa e filhos para um inimigo. Ele havia colocado a vida de 3 crianças inocentes em perigo. O mais novo havia sido ferido por causa dele. Derek começou a soluçar alto e implorou, dizendo que faria qualquer coisa e suplicando para não ser morto. Vincent ficou em silêncio por um longo momento. Ele pensou em Vivian, implorando por ele naquela noite. Pensou em Ethan, o menino que cresceria e perguntaria sobre seu pai biológico. Pensou na promessa que havia feito à mulher que amava. Por fim, Vincent disse a Derek que ele não morreria. Derek ergueu a cabeça com um lampejo de esperança no rosto. Vincent continuou, dizendo que Derek também não teria uma vida normal. Ele se virou para Marco e disse para ele entrar em contato com o pessoal do FBI para dizer que tinha um informante disposto a confessar tudo sobre a quadrilha Romano em troca de proteção a testemunhas. Derek Mitchell desapareceria da vida de Vivian e das crianças para sempre. Ele não teria permissão para entrar em contato com eles. Não teria permissão para saber onde eles estavam. Não teria permissão para aparecer em um raio de 1.600 quilômetros. Se violasse isso, o acordo terminaria e Vincent o encontraria. Marco disse que entendia. Vincent olhou para Derek uma última vez e disse que ele estava vivo porque Vivian havia pedido isso, pois não queria que as crianças crescessem sabendo que seu pai havia sido morto. Mas Derek precisava se lembrar disso. Ele não merecia essa gentileza, e se Vincent voltasse a ver seu rosto, ninguém seria capaz de salvá-lo. Então Vincent se virou e saiu,
deixando Derek soluçando na cadeira, sabendo que havia escapado da morte e perdido tudo de uma vez. 2 semanas após o ataque no parque, tudo havia mudado completamente. A gangue romano se retirou do Nordeste depois que o FBI invadiu sua sede principal, usando as informações fornecidas por Derek. 17 membros seniores foram presos, incluindo o próprio chefe, Antônio Romano. O submundo foi abalado pelo colapso de uma das gangues mais poderosas, e todos sabiam quem estava por trás disso. Vincent Russo não havia apenas protegido sua família. Ele havia eliminado seu maior inimigo sem disparar um único tiro. E Derek Mitchell desapareceu no programa de proteção a testemunhas, levado para um lugar que ninguém sabia, com uma nova identidade e uma nova vida. Ele nunca mais teria permissão para entrar em contato com Vivian ou com as crianças. Para as crianças, o pai delas havia desaparecido, não porque havia morrido, mas porque precisava pagar pelo que havia feito. Vivian e as crianças se mudaram para a propriedade à beira-mar de Vincent assim que saíram do hospital. Vincent não permitiria que voltassem para a casinha em Hoboken, pelo menos não até ter certeza de que todas as ameaças haviam sido completamente eliminadas. A propriedade ficava em um penhasco com vista para o Atlântico, com enormes paredes de vidro que recebiam a luz do sol e o silêncio constante das ondas dia e noite. Era um lugar que Vincent raramente usava, mas ele queria que Vivian e as crianças tivessem um lugar seguro e tranquilo para se recuperarem do que havia acontecido. Sophie e Noah se adaptaram rapidamente ao novo ambiente. Para eles parecia férias prolongadas. Sophie corria pela praia particular, construía castelos de areia e colecionava conchas. Noah, com o ferimento na testa agora curado e apenas uma pequena cicatriz, mantinha-se ocupado explorando cada canto da enorme casa com a curiosidade infinita de uma criança de 4 anos. Mas Ethan era diferente. O menino de 8 anos ficou mais quieto do que nunca. Ele parou de fazer tantas perguntas. Parou de pedir a Vincent para jogar xadrez. Ele ficava sentado por horas à beira da janela, olhando para o oceano com olhos distantes. Uma noite depois que Sophie e Noah adormeceram, Ethan foi até o escritório de Vincent. Ele ficou parado na porta, hesitou por um longo momento e então bateu suavemente. Vincent estava lendo documentos, mas os deixou imediatamente quando viu o menino. Ethan, entre! Ethan entrou e ficou em frente à mesa de Vincent com uma seriedade que não combinava com sua idade. Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse reunindo coragem para perguntar o que precisava perguntar. Quero lhe perguntar uma coisa, disse Ethan, com voz baixa, mas clara. Você matou meu pai? Vincent não pareceu surpreso. Ele estava esperando por essa pergunta. Ele se levantou, contornou a mesa e sentou-se na cadeira em frente a Ethan, para que ficassem olho no olho. Não, ele respondeu simplesmente. Seu pai está vivo. Ethan olhou para ele como se tentasse descobrir se ele estava dizendo a verdade. Mas eu sei que você poderia. Eu sei que ele fez coisas ruins para nós. Eu sei que você ficou muito zangado. Sim, eu estava muito zangado, Vincent admitiu. Eu queria matar o seu pai pelo que ele fez. Porque ele colocou você, Sophie e Noah em perigo, por causa do corte na testa de Noah. Então por que você não matou? Vincent ficou em silêncio por um momento, depois falou lentamente. Porque a sua mãe não quis que eu matasse. A sua mãe me pediu para não matar porque não queria que vocês crescessem sabendo que o seu pai tinha sido morto. E eu respeito sua mãe. Ethan abaixou a cabeça, seus ombros tremendo levemente. Não sei se devo ficar feliz por ele estar vivo ou triste porque ele nos abandonou. Vincent colocou a mão no ombro do menino. Você não precisa escolher. Os sentimentos das pessoas são complicados, Ethan. Você pode ficar triste e com raiva e sentir saudades dele ao mesmo tempo. Não há nada de errado nisso. Ethan olhou para cima, com os olhos vermelhos. Você vai nos abandonar como ele fez? Essa pergunta atingiu Vincent em cheio. Ele olhou para o menino de 8 anos com olhos que envelheceram rápido demais. E viu a si mesmo há 30 anos. Uma criança abandonada pelo pai, uma criança criada no medo e na dúvida. Não, disse Vincent, com voz firme como um juramento. Eu nunca vou abandonar vocês. Eu prometo. Você realmente promete? Eu prometo com minha vida, disse Vincent. Eu vou proteger sua mãe e todos vocês. Não importa o que aconteça, eu estarei aqui. Não importa o que aconteça. Essa é minha promessa para você, para Sophie, para Noah e para sua mãe. Ethan estudou Vincent por um longo tempo, como se estivesse avaliando se podia confiar nele. Então, de repente, o menino deu um passo à frente e envolveu Vincent com os braços. Era a primeira vez que Ethan o abraçava primeiro, e Vincent retribuiu o abraço,
sentindo um calor se espalhar pelo peito, uma sensação que ele não sabia que era capaz de sentir. Da porta, Vivian ficou parada observando-os, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas com um sorriso nos lábios. Ela sabia que, a partir daquele momento, Vincent não era mais apenas o homem que ela amava. Ele havia se tornado o pai das crianças, não por sangue, mas por coração. 6 meses se passaram desde a noite em que Ethan abraçou Vincent no escritório. 6 meses de cura, de confiança reconstruída dia após dia e de um amor que continuava a se aprofundar. Vivian e as crianças se mudaram completamente para a propriedade à beira-mar. A pequena casa em Hoboken foi mantida, mas ninguém mais queria voltar para lá. Este lugar era o lar agora. O som das ondas todas as manhãs, o jardim cheio de flores e Vincent esperando na mesa do café da manhã todos os dias. As crianças começaram a chamá-lo de Papai Vincent naturalmente, sem que ninguém lhes dissesse, sem que ninguém lhes ensinasse. Sophie foi a primeira a dizer. Depois, Noah a imitou e finalmente Ethan também disse. Mesmo que ele tenha demorado mais para abrir completamente o coração. O verão chegou com longos dias ensolarados e um céu tão azul que parecia pintado. Vivian percebeu que as crianças estavam guardando um segredo. Elas cochichavam juntas e paravam de falar sempre que ela se aproximava. Sophie ria toda vez que olhava para a mãe. Noah pulava como se carregasse o maior segredo do mundo. E Ethan tentava agir normalmente, mas seus olhos brilhavam toda vez que Vincent aparecia. Vivian sabia que algo estava acontecendo, mas não perguntou. Ela confiava em Vincent e confiava em seus filhos. Em uma tarde de sábado no final de julho, Vincent sugeriu que fossem dar um passeio na praia. Era o que faziam na maioria dos fins de semana, então Vivian não suspeitou de nada. Ela vestiu o vestido floral branco que Vincent lhe dera na semana anterior, andou descalça na areia fofa e segurou a mão do homem que amava. As crianças correram à frente, brincando com as ondas e rindo juntas. Mãe, venha cá, Sophie chamou de repente, com a voz excepcionalmente animada. Mãe, venha ver isso. Vivian acelerou o passo, curiosa para saber o que as crianças queriam lhe mostrar. Quando contornou um pequeno afloramento rochoso e olhou para a extensão de areia à sua frente, seu coração parou. Na praia, escritas com conchas e pedras cuidadosamente dispostas, estavam palavras enormes. Casem-se conosco, mamãe. Vivian ficou paralisada, com os olhos arregalados, incapaz de acreditar no que estava vendo. As 3 crianças estavam ao lado da mensagem, cada uma segurando uma rosa vermelha. Sophie estava radiante. Noah estava praticamente pulando de alegria. E Ethan sorria com o orgulho de alguém que conseguiu guardar um segredo por semanas. Então Vivian sentiu a mão de Vincent deslizar da sua. Ela se virou e o viu ajoelhando-se na areia, com uma caixa de veludo vermelho aberta na mão. Dentro havia um anel de diamante, simples, mas elegante, refletindo os últimos raios do pôr do sol. Vivian, disse Vincent, com uma voz mais profunda e calorosa do que ela jamais tinha ouvido há mais de um ano. Parei em um posto de gasolina no meio de uma noite de inverno e conheci uma mulher com um suéter vermelho tentando proteger seus 3 filhos pequenos. Eu não sabia que aquela noite mudaria minha vida para sempre. Lágrimas começaram a cair pelo rosto de Vivian, mas ela não as enxugou. Ela apenas ficou ali ouvindo, com o coração batendo forte. Você e as crianças me deram algo que o dinheiro e o poder não podem comprar. Vincent continuou. Uma família, uma razão para voltar para casa todas as noites, uma razão para querer me tornar melhor. Você viu o meu verdadeiro eu, as partes boas e as partes ruins, e ainda assim escolheu ficar. Ele olhou para ela, e seus olhos cinzentos não estavam mais frios. Estavam cheios de amor e honestidade. Vivian Cole, você quer se casar comigo? Você vai me deixar ser o pai de Ethan, Sophie e Noah, não só no meu coração, mas também no nome? Você vai construir uma família comigo, mesmo que nossa vida nunca seja tão normal quanto a de outras famílias? Vivian chorou sem fazer barulho. Ela olhou para Vincent, para o anel, para seus 3 filhos ali com rosas nas mãos. Ela pensou no caminho que os trouxe até ali. Daquela noite desesperadora no posto de gasolina, até aquele momento na praia com o homem que salvara sua vida. Sim, ela disse com a voz embargada, mas segura. Sim, eu aceito. Eu aceito tudo. Vincent se levantou, colocou o anel em seu dedo e a puxou para um abraço apertado. O beijo deles tinha gosto de lágrimas de felicidade e sal do mar. É isso aí! Gritou Noah, sua vozinha ecoando pela praia. Agora temos um pai de verdade. Sophie e Ethan correram e abraçaram Vincent e Vivian, e eles ficaram ali como uma família. Todos eles se abraçando sob um pôr do sol
que incendiava todo o céu. As ondas quebravam suavemente na costa, como se o próprio oceano os estivesse abençoando. Eu te amo, papai, disse Sophie, seu rosto pressionado contra o peito de Vincent. Eu também te amo, papai, Noah repetiu. Ethan não disse nada. Ele apenas se agarrou com mais força, mas Vincent sentiu isso, e era tudo o que ele precisava. Vivian olhou para sua pequena família, ainda com lágrimas nos olhos, mas com um sorriso mais feliz nos lábios. Ela havia encontrado seu lar não em um lugar, mas nos braços das pessoas que amava. 2 meses após o pedido de casamento na praia, o casamento foi realizado no jardim da propriedade à beira-mar. O mesmo lugar onde Vincent, Vivian e as crianças construíram suas primeiras memórias como família. Não foi o tipo de casamento extravagante, com centenas de convidados, que as pessoas poderiam esperar do chefe da máfia mais poderoso do Nordeste. Em vez disso, foi íntimo e privado, com apenas as pessoas mais próximas presentes. Isabella, irmã de Vincent, voou dos subúrbios para ser a dama de honra de Vivian. Marco ficou ao lado de Vincent como seu padrinho mais leal. Mus Torres e os colegas de trabalho de Vivian da Lestella sentaram-se na primeira fila. As mesmas pessoas que viram Vivian crescer de uma mãe solteira em pânico para uma mulher confiante e forte. Menos de 30 pessoas no total, mas cada uma delas era importante. Todas se importavam genuinamente com a felicidade dos noivos. O jardim estava decorado com rosas brancas e pequenas lanternas. Um tapete vermelho conduzia a um arco floral onde Vincent esperava. Ele vestia um terno preto, como sempre, mas hoje havia uma flor no peito e um sorriso raro nos lábios. Seus olhos cinzentos não saíam da porta que dava para o jardim, esperando o momento em que a noiva apareceria. A música começou e Sophie saiu primeiro, segurando uma pequena cesta de flores e espalhando pétalas de rosa pelo corredor. A menina de 7 anos usava um vestido branco que se abria como o de uma princesinha, com o cabelo preso com um laço fofo. Noah a seguia, carregando uma almofada de veludo vermelho com as 2 alianças de casamento. Com o rosto sério, como se estivesse realizando a tarefa mais importante de sua vida, o menino de 5 anos dava passos cuidadosos, com medo de deixar cair algo tão precioso. Então Vivian apareceu, e todo o jardim pareceu parar de respirar. Ela usava um vestido de noiva branco simples, mas elegante, com o cabelo preso e algumas mechas soltas suavizando suas bochechas. Sem joias brilhantes, sem cauda longa, apenas a beleza pura de uma mulher caminhando em direção ao homem que amava. E ao lado dela, segurando sua mão com força, estava Ethan. O menino de 9 anos usava um terno igual ao de Vincent, com as costas retas e passos firmes. Quando Vivian perguntou se ele queria levá-la até o altar, Ethan assentiu imediatamente. Eu sou o homem da família, até que o papai Vincent se torne oficialmente nosso pai, disse ele, e Vivian chorou de orgulho. Eles caminharam lentamente pelo tapete vermelho, Ethan segurando a mão da mãe. Quando chegaram ao arco de flores, o menino parou, olhou para Vincent e depois para sua mãe. Estou entregando minha mãe para você, disse Ethan, com voz clara e forte. Por favor, ame-a e ame meu irmão e minha irmã. Vincent se abaixou até ficar na altura dos olhos do menino. Eu prometo, Ethan. Juro pela minha honra. Ethan acenou com a cabeça, colocou a mão de sua mãe na de Vincent e então se afastou para ficar ao lado de Sophie e Noah. As 3 crianças formaram uma fila, observando sua mãe entrar em uma nova vida. A cerimônia começou com rituais tradicionais, mas a parte mais importante foram os votos. Vincent segurou as mãos de Vivian, seus olhos cinzentos fixos nos dela, e começou a falar. Vivian, não sou um homem perfeito. Tenho um passado sombrio e nunca serei capaz de mudar completamente quem sou. Mas juro que vou te amar com tudo que tenho. Juro que vou te proteger, respeitar e ficar ao seu lado em todas as tempestades. Você é a luz na minha escuridão, e vou passar a vida inteira me tornando digno do seu amor. Então Vincent se virou para as 3 crianças e se ajoelhou, ficando de olho em olho com elas. Ethan, Sophie, Noah, hoje não estou apenas me casando com sua mãe. Estou fazendo uma promessa a vocês também. Prometo que serei o pai que vocês merecem. Vou protegê-los, cuidar de vocês e amá-los como se fossem meus. A partir de hoje, vocês oficialmente levam o nome russo. Vocês são meus filhos, e ninguém pode mudar isso. As 3 crianças choraram. Sophie correu para abraçar Vincent. Noah se agarrou a ele logo em seguida. E Ethan, o menino que sempre tentava ser forte, não conseguiu conter as lágrimas ao se aproximar para abraçar seu novo pai também. Eu os declaro marido e mulher, disse o oficial. Você pode beijar a noiva.
Vincent beijou Vivian ao som de aplausos e vivas. E quando eles se viraram para as crianças, Ethan, Sophie e Noah correram para abraçar os dois. A família Russo havia nascido oficialmente, construída não por laços de sangue, mas por amor, sacrifício e fé uns nos outros. 5 anos se passaram desde o casamento no jardim à beira-mar. 5 anos de mudanças radicais, de felicidade cultivada dia após dia e de sonhos que lentamente se tornavam realidade. Vivian estava parada na janela de seu próprio restaurante, observando a rua movimentada do lado de fora, e ainda não conseguia acreditar o quanto sua vida havia mudado. O restaurante se chamava Stella's Kitchen, inspirado no lugar onde ela havia recomeçado, e se tornou um dos restaurantes italianos mais conhecidos de Nova Jersey. A senhora Torres se aposentou e passou o Stella para um novo gerente, mas ainda ia ao Stella's Kitchen com frequência para visitar Vivian e provar os pratos que ela mesma lhe ensinara anos atrás. Vincent também havia mudado. Aos poucos, ele se afastou do submundo, passando a maior parte das operações para Marco e os homens em quem confiava, mantendo apenas os negócios legítimos. Ele disse a Vivian que queria tempo para sua família, queria ver os filhos crescerem sem se preocupar constantemente com inimigos ou ameaças. Ele não era mais o temível chefe da máfia. Era simplesmente um pai, um marido, um homem que havia encontrado o sentido de sua vida nos braços das pessoas que amava. E a família Russo agora tinha um novo membro. Rosalie, sua princesinha de 3 anos, com cabelos tão negros quanto os do pai e olhos tão azuis quanto os da mãe, era a alegria de toda a casa. Os irmãos mais velhos a adoravam, especialmente Noah, que agora tinha 10 anos e ainda sonhava em se tornar médico. Noah brincava frequentemente de médico com Rosalie, usando instrumentos de brinquedo como fazia com Vincent anos antes. E ela sempre ria quando o irmão mais velho pressionava o estetoscópio de brinquedo contra o seu peito. Sophie, de 12 anos, tinha se tornado uma jovem artista talentosa. As suas pinturas eram exibidas em exposições escolares e um quadro da família Russo estava orgulhosamente pendurado na sala de estar da propriedade. Na pintura estavam o pai Vincent, a mãe Vivian, Ethan, Sophie, Noah e a pequena Rosalie, todos em pé na mesma praia onde o pai havia pedido a mãe em casamento anos antes. Sophie disse que era a pintura mais importante que já havia feito, pois capturava o momento em que sua família se tornou completa. E Ethan, o menino de 8 anos que antes tremia ao perguntar à mãe se o tio Vincent iria bater nela, agora tinha 14 anos e era quase tão alto quanto Vincent. Ele era o melhor aluno da turma e tinha decidido que queria ser advogado. Quando Vivian perguntou por quê, Ethan respondeu com solene certeza que queria proteger os vulneráveis, as pessoas que não tinham ninguém ao seu lado, como sua mãe e seus irmãos já tiveram. Vincent ouviu a resposta e abraçou seu filho com força, orgulhoso do jovem em que Ethan estava se tornando. Em uma noite de verão, toda a família sentou-se na varanda com vista para o mar. Rosalie adormecera nos braços de Vincent, com a cabeça apoiada em seu peito. Sophie e Noah discutiam sobre um filme que acabavam de assistir. Ethan sentou-se ao lado da mãe para ler, e Vivian encostou a cabeça no ombro do marido, sentindo uma paz que nunca imaginara que pudesse ter. Ela se lembrou daquela noite de inverno no posto de gasolina, quando ficou parada no escuro com 3 crianças pequenas, sem dinheiro, sem telefone, sem esperança. Ela pensou no estranho que saiu do SUV preto, com olhos cinzentos frios, mas que decidiu salvá-los. Ela pensou no longo caminho daquele lugar até ali, nas dificuldades, no medo, nas vezes em que quase perderam tudo e nos momentos de alegria que surgiram como raios de sol. Às vezes, os milagres vêm dos lugares mais sombrios. Às vezes, quem te salva não é um príncipe em um cavalo branco, mas um chefe da máfia em um SUV preto. Às vezes, o amor não é perfeito, mas é real. É sincero e forte o suficiente para curar todas as feridas. Vivian sorriu e sussurrou para Vincent. Você já se arrependeu? Arrependeu-se de ter parado naquele posto de gasolina naquela noite? Vincent beijou sua testa. Foi a melhor decisão que já tomei. Você e as crianças são tudo o que eu preciso. E essa foi a história deles. Uma história que começou com crueldade, mas terminou com amor. Uma história que provou que mesmo quando a vida te leva ao limite, você deve acreditar que um milagre ainda está esperando em algum lugar. Às vezes, família não são as pessoas com quem você compartilha o mesmo sangue, mas as pessoas que escolhem te amar. E às vezes, a pior coisa que acontece com você se torna o começo da melhor coisa.
A história de Vivian e Vincent havia terminado, mas sua jornada continuava. Cada novo dia era uma nova página no livro da vida, e eles escreveriam essas páginas juntos, como uma família. Obrigado por ouvir esta história. Se ela tocou seu coração, inscreva-se no canal, curta e compartilhe o vídeo com as pessoas que você ama, para que possamos espalhar esses bons valores juntos. Queremos saber o que você achou desta história. Você já passou por momentos que pareciam sem esperança, mas depois encontrou a luz? Você acredita que a bondade e o amor podem mudar a vida de uma pessoa? Deixe um comentário abaixo e compartilhe conosco o que você sente no fundo do seu coração. Cada história que você compartilha tem valor e pode inspirar outra pessoa que precisa de esperança. Desejamos a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e um espírito tranquilo todos os dias. Até mais e nos vemos no próximo vídeo.